Hoje nós vamos estudar um tema que é muito importante, que é o poder da oração. Esse tema, irmãos, para quem esteve conosco o ano passado na EBD, nós tivemos um estudo muito interessante sobre oração, bem profundo. Nós abordamos aspectos bastante práticos sobre a oração, inclusive escrevemos em aula uma oração. Lembrando que, fazendo um comparativo da oração de Ezequias, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, nós estudamos aspectos de como orar, por que orar, quando, e diversos desdobramentos. E hoje nós estudaremos outros aspectos complementares da oração, que são de extrema relevância para as nossas vidas. E começando aqui como o nosso versículo, que eu quero todo mundo, por favor, decorado, ele guardado no nosso coração, que é o versículo central do livro de Tiago, que é Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Como nós temos reiteradamente falado, a vida do discípulo de Jesus, a nossa vida, ela é uma vida prática. O evangelho é a vida em ação. Nós devemos viver o que nós aprendemos. Colocando isso em prática, nós temos uma vida que agrada ao nosso maravilhoso Deus. Então, em Tiago, estamos aqui trabalhando nos finalmente, e não por acaso, Tiago traz temas de extrema relevância que estão tocando no coração dele, no que estamos chamando de exortações finais, que é o fechamento do livro de Tiago. Então, aula passada, nós aproveitamos aqui um tempo para estudar profundamente o tema de juramentos. Nós vimos a questão que acaba transbordando na questão da integridade do cristão, do que é o sim, sim, não, não, da importância de nós termos uma palavra fiel, de uma palavra que se cumpre. Então, isso é relevante, tem tudo a ver com como as pessoas nos veem e qual é o testemunho que nós damos sobre o que nós cremos. Hoje, é o segundo tópico que Tiago levanta nas exortações finais, que é a oração. E começaremos falando sobre o poder da oração. Bom, aqui é importante observarmos que a oração ela envolve tanto o aspecto físico quanto o espiritual. E eu vou começar com algumas perguntas para nós refletirmos e que elas estejam circulando na nossa mente durante tudo que a gente conversar hoje aqui nessa manhã. A minha primeira pergunta e é isso eu quero que cada um possa meditar nela e responder para si mesmo. Em que circunstância você ora? E a segunda pergunta é: a oração é parte da sua vida, da nossa vida? É algo que é natural, ou a gente tem que, ou é forçado no sentido de ser algo estranho à nossa rotina? Ou é algo que sai naturalmente de nós? Então, essas duas perguntas, eu gostaria que nós tivéssemos ela em mente durante aqui a nossa reflexão. Quando que a gente ora? E se a gente já tem feito da oração uma prática, uma constante na nossa vida? Então, podem, por favor, abrir as suas Bíblias em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Eu vou ler primeiro aqui o texto inteiro e nós vamos, como nós fazemos, estudando pontualmente as questões que Tiago traz. Tiago, capítulo 5, verso 13. Vamos ler até o verso 18. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente?
que mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Maravilha. Então, Tiago, ele traz aqui muitos aspectos importantes e relevantes sobre a oração para nós meditarmos. E ele começa, vamos no versículo 13, vamos estudar a parte A, digamos assim. Que ele diz: entre vocês, há alguém que está sofrendo? E ele responde que ele ore. Abram suas Bíblias comigo em Efésios 6, 18. Efésios 6, 18, a palavra do Senhor diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui é bem interessante porque nós vimos agora, um pouco acima, na aula do Celso, a questão da paciência nas tribulações. E esse é o primeiro tema que ele está abordando, o sofrimento. De nós termos paciência. Nós pudemos ver diversos textos com o irmão falando sobre que necessariamente nesse mundo caído nós vamos passar por sofrimentos, mas nós devemos ter bom ânimo nas palavras do Senhor Jesus, porque ele venceu o mundo e ele estará conosco. E qual é a ferramenta que nós temos acessível nessa hora de sofrimento? A oração. A oração é a maior ferramenta que o cristão tem nesse momento. E não apenas por si mesmo, mas que como nós fazemos, oremos uns pelos outros, que dessa forma nós podemos dividir esse peso. E as nossas orações chegam ao trono do nosso Senhor, que está vendo e nos ajuda a passar por essa angústia. Então, a primeira declaração de Tiago é muito clara e direta. Há alguém que está sofrendo, que ele ore. Porque é na oração que nós vamos encontrar o refúgio, a fortaleza. Talvez, irmãos, não o fim daquele sofrimento, da maneira como nós esperamos, mas certamente um refrigério, mas certamente o sentir da mão poderosa de Deus nos sustentando durante aquela luta. Por isso que a palavra de Deus nos exorta a orar na hora da angústia, na hora do sofrimento. E agora, falando disso, como eu mencionei, talvez não para livrar do sofrimento como nós esperamos, nós já estudamos isso e vamos voltar um pouquinho, volta um pouquinho na sua Bíblia, em Tiago, capítulo 1, de 2 a 4, nós estudamos esse texto com o pastor Gerval, e Tiago diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nós vemos também que essa alegria não é aquele sentimento de felicidade. Nossa, irmãos, eu estou sofrendo, que bom. Não é isso que ele está falando. Alegria na esperança de que Deus está contigo, de que Deus é maior e de que passando por aquilo, Deus vai nos ajudar a ter um caráter aprovado. Deus certamente não nos desamparará na tribulação, no sofrimento. E como ele falou aqui, ó, o nosso caráter vai sendo lapidado, irmãos. Porque a fé, essa fé na hora da angústia, produz perseverança, que deve ter uma ação completa para que nós sejamos
maduros e íntegros. Então, às vezes, nós passamos por momentos adversos, e isso é algo que vai fortalecer o nosso caráter. Porque dependendo da forma que nós enfrentamos a angústia, podemos ter duas maneiras. Ou de uma maneira imatura, ai, Deus me esqueceu, ai, meu Deus, nossa, nada vale a pena, ninguém cuida de mim, porque senão eu não estava sofrendo. Maneira equivocada, errada, não bíblica de passar pelo sofrimento. Maneira adequada, Senhor, está difícil, Pai, me ajuda na hora da angústia. Pai, eu não entendo, mas eu espero e confio em Ti. Pai, me ajuda a amadurecer e que eu entenda por que eu estou passando por isso? E se eu não entender, que o Senhor me ajude a passar de qualquer forma. E tendo a consciência, irmãos, de que passando por aquele momento, certamente o nosso caráter ele vai ser transformado. Aqui os textos, né, que nós lemos. E depois, na parte B do verso, Tiago diz: há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Quer dizer, a nossa oração, e aqui é o segundo motivo de oração, que ele envolve a gratidão. A gente não deve orar apenas na hora da angústia, apenas buscando. A gente, sim, claro, nós devemos orar, devemos confiar, devemos lançar a nossa dor sobre o nosso maravilhoso Senhor e pedir forças a Ele. Perfeito. E isso é bíblico. Mas agora, muitas vezes ocorre que no momento em que está tudo bem, a gente acaba errando e sendo omisso nesse momento. E é nessa hora que nós devemos olhar as coisas maravilhosas que Deus nos faz e louvar e agradecer. E aqui essa ideia do louvor é no sentido de que o louvor é, de certa forma, uma oração cantada. É que você está orando e louvando e orando e agradecendo a esse Deus tão grandioso. Pode acompanhar comigo 1 Coríntios 14, verso 15. A palavra de Deus diz: então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito e também cantarei com entendimento. Aqui eu apenas trouxe esse verso para mostrar essa ideia de que a gente tem que ter sempre, a gente não pode louvar de forma inconsciente ou orar de forma inconsciente. Como nós já abordamos em outros estudos, aquela questão da oração automática, que a gente ora sem pensar, ou ora de uma forma tão antinatural, ou tão natural demais, que você não pensa nela. Eu gosto do exemplo de quando você... vamos puxar aqui na memória, quando você começou a dirigir. Lembra do câmbio manual? Nossa, você tinha que você começa a engatar a marcha, aí você fica pensando qual que é a marcha que está engatada para você não errar a próxima, né? Então você fala, não, tá na segunda, agora eu tenho que pôr na terceira. Aí você fica pensando, tá na terceira. Quer dizer, você está conscientemente pensando naquilo para não errar. Com o tempo, você nem pensa, é natural do seu corpo fazer aquilo e você não pensa mais, você simplesmente faz. Porque é fácil. Aquilo você aprendeu a fazer e sem precisar pensar muito naquilo. Trazendo para a oração, é muito perigoso quando a gente coloca a oração como algo sem pensar, porque é uma oração distante e vazia. Assim como a gente canta, às vezes, um louvor de forma automática. Sem pensar, porque às vezes o louvor ele é tão incrível e é uma oração tão bela e a gente canta sem pensar na grandiosidade do que a gente está cantando, ou leva a nossa mente para outro lugar. Eu sei cantar, eu sei pronunciar as palavras no ritmo certo, às vezes até bater palma e mesmo assim tá com a cabeça longe. É um louvor que o seu louvor não tá chegando, não tá agradando a Deus. Porque você não está fazendo aquilo em espírito, em verdade. Você não está fazendo aquilo de coração. Então, isso é legal e é sempre a gente tem em mente. Quando a gente louvar de coração, estando
realmente naquele momento, pensando assim, nossa, o louvor é uma oração cantada. Então eu tô ali. E no que toca ao nosso texto, mais em específico, louvar também quando a gente, por gratidão das coisas maravilhosas que esse Deus tremendo faz nas nossas vidas. Então ele continua, vamos pro verso 14. Agora ele traz um terceiro motivo de oração. Nós vimos primeiro sofrimento, depois gratidão e agora doença. Então, vamos ler o texto. Tiago 5,14. Entre vocês há alguém que está doente? Que mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui é bem interessante, irmãos. A primeira coisa que chama muita atenção nesse texto é que Tiago fala assim, ó, que ele mande chamar os presbíteros. Em outra tradução, chame os presbíteros da igreja. E a palavra de Deus não fala, fique convalescido, quietinho, porque os presbíteros vão aparecer e vão sentir que você está precisando da ajuda deles. Às vezes eles não sabem. Aqui é interessante essa ideia da proatividade, do membro, de cada um de nós que somos parte desse corpo que é a igreja, termos essa atitude, não sermos inertes. Um dos comentaristas que eu li, ele até faz um exemplo brincando, ele fala assim, Tiago não diz, fique murmurando e falando, olha, ninguém nem percebeu que eu estou doente. Porque realmente é a ideia de, poxa, a igreja é a nossa família. Você está querendo essa oração pela cura? Liga para os presbíteros, fala, pastor, ou presbítero tal, eu quero receber uma oração, vem aqui na minha casa, no dia tal, hora tal, etc. Ou eu vou aí à igreja, ou etc. Mas aqui está nos convidando a ter uma postura ativa. Por quê? Porque isso é a vida em igreja. É participante, somos todos participantes. E eu vou agora usar essa dupla palavrinha que eu quero que ela norteie também o nosso estudo. Nós sempre temos o privilégio e a responsabilidade de participar dessa maravilhosa igreja de Cristo Jesus. Então, o que nós fazemos dentro do corpo de Cristo é sempre um privilégio e uma responsabilidade. Então, aqui, essa ideia do que mande chamar é essa postura ativa. E é nossa responsabilidade ter o privilégio de poder chamar pessoas para orar por nós. Então, vamos lá. Aí ele fala, nesse texto em específico, ele fala para chamar os presbíteros, né? Então aqui ele pressupõe que as igrejas já tinham na estrutura da igreja os presbíteros, que são aqueles que cuidam, que pastoreiam a igreja, né? Que como sinônimos nós temos como episcopos, bispo, pastor, ou seja, as pessoas que cuidam, que pastoreiam o rebanho, que ajudam no pastoreio do rebanho. Aqui o texto para a gente abrir, por favor, comigo. Abram as suas Bíblias em Atos 20, verso 17, por favor. Atos 20, 17, a palavra do nosso Senhor diz. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e diz, agora no verso 28. Então, a primeira eu trouxe o 17 apenas para a gente saber. Não vamos entrar tanto no contexto específico, porque esse trecho ele fecha e eu vou explicar em geral. E no versículo 28, Paulo diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui, esse texto explica o que eu falei de forma resumida, né? Que ele fala sobre, ele chama primeiro eles de presbíteros, aí no verso 28 ele chama de bispos, aí ele fala que eles pastoreiam, porque todas essas palavras são sinônimas. Eles pastoreiam a igreja de Deus, a igreja de Deus. Eu vou falar a terceira vez, a igreja de Deus.
Hoje a gente ouve por aí uns papinhos de um líder que fala a minha igreja, na minha igreja, a igreja, ela não é minha, não é nossa, não é do nosso amado pastor Samuel. A igreja é de Deus, porque ele a comprou com o seu próprio sangue, o preço mais alto que existe. Por isso a gente tem que ter muito temor e tremor com esse ministério de cuidar da igreja de Deus. Nesse texto aqui, que Paulo tá trazendo os presbíteros e chamando eles a essa responsabilidade, reforçando esse ministério tão importante, é porque ele estava indo para Jerusalém e ele acreditava que ele poderia nunca mais vê-los, porque ele poderia ser morto lá, em virtude da pregação da palavra. Tá? Por isso que realmente depois esse texto termina de uma forma bem emocionante, todos eles se abraçam, porque eles acreditam que realmente ali seria já o fim da vida de Paulo, em virtude do ministério, né? Da perseguição ao ministério. Bom, vamos lá. E o texto nosso continua, porque a igreja, o membro, a pessoa, ele está sendo orientado a quê? Chamar os presbíteros, a gente já viu a questão de chamar, a gente já viu a questão dos presbíteros, para que eles orem e unjam com óleo em nome do Senhor. São 3 pontos ainda para a gente pensar. Primeira oração. A oração, ela é poderosa e eficaz. Eu quero que vocês abram comigo em Mateus 7 e vamos ler de 7 a 12. Mateus 7, de 7 a 12, a palavra de Deus diz. Aqui é a pessoa, o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Aqui é bem interessante, eu não vou entrar propriamente e profundamente no tema, porque nós estudamos esse texto com muita profundidade no ano passado, quando a gente viu sobre motivos de oração, sobre aqui, o que Jesus está falando exatamente com o peçam-lhe será dado. Ele está falando tudo? É claro que não. A gente tem que pensar que nós devemos pedir coisas que vão ao encontro da vontade de Deus. E isso é muito importante, porque às vezes se você pedir algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, nada a ver com a vontade de Deus, você não vai receber. Nós vimos também que algumas situações que nós podemos vivenciar nos impedem que a nossa oração seja ouvida e respondida. Como, por exemplo, uma vida em pecado. Se você está desenvolvendo uma vida pecaminosa, uma vida que você quer viver aquilo, você orar, Deus, ele provavelmente não vai te ouvir. Ou melhor, não vai te responder. E nós vimos profundamente, vimos muito detalhadamente esse tema. A ideia é aqui de que, quando o Tiago fala, voltando aqui a Tiago, os presbíteros vêm fazendo essa oração, mas essa é aquela oração na qual você, de acordo com a vontade de Deus, ora e pede para mover o coração de Deus. A oração, irmãos, ela é muito poderosa. A oração, ela não é... Tem até uma linha de pensamento equivocada que acha assim, não, Deus já sabe tudo, e então não precisa nem orar, porque ele só vai fazer o que ele quiser mesmo. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Se você lê Salmos, quando a gente vê o rei Davi orando, é sensacional. Ele ora e ele... Porque Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que ele sabia pedir, falar, se derramar a Deus
pedindo coisas ao encontro da vontade de Deus, sempre submetidos à vontade misericordiosa de Deus, mas pedindo sim. A oração, ela é sim poderosa e nós podemos sim mover o coração de Deus, mas para fazer coisas que vão ao encontro da vontade de Deus. Maravilha. Então, a oração é isso, ela é esse privilégio que nós temos de orar e de clamar a Deus. Bom, agora, quem puder abrir com a gente em Marcos 6,13, para nós começarmos a analisar essa parte do óleo, que é uma parte que, às vezes, não tem uma compreensão muito adequada sobre ela. Marcos 6,13 é um episódio, né, narrativo, que mostra, apenas para ilustrar, que era uma prática, sim, daqueles tempos. Os discípulos do Senhor expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então, Tiago, ele está ensinando aqui algo que era uma prática já naquele tempo, né? Como líder da igreja, ele está ensinando uma prática. E a ideia aqui do óleo é que ele é um ato, é como se fosse um ato simbólico. E quando você unge a pessoa com óleo, se a gente voltar para o mundo antigo, o óleo tinha duas grandes finalidades. A primeira, ele era usado como remédio, e porque não tinha uma medicina tão desenvolvida, e o óleo ele era de grande valia. Mas também ele tinha uma função extremamente relevante, que era de separação. Sempre que alguém era separado para um ministério, separado como um sacerdote, separado para algo para Deus, ele era ungido com óleo, que era um sinal, como um sinal de algo que aconteceu. E não diferente é aqui a nossa simbologia da unção com óleo. Quando você ora, coloca as mãos sobre a pessoa e pede para o santo Deus a cura sobre a vida dela, e você unge com óleo, você está separando aquela pessoa para que Deus dê cuidado e atenção especial para a vida dela e sobre aquela doença. É essa a ideia do uso do óleo. Inclusive, na nossa igreja, nós também temos essa prática de quando a pessoa pede, os presbíteros vão, fazem a oração pela cura, e se a pessoa quer também, é feito com um óleo para ungir com essa ideia, tá? Não é um óleo mágico, não, é que é um sinal de que você está separando aquela pessoa e você está declarando isso para Deus, de que essa pessoa, você está clamando no santo nome do Senhor Jesus, que aquela pessoa, você quer separar ela para que Deus dê uma atenção especial para a cura daquela enfermidade. Tá. Depois que eu falar sobre o nome do Senhor Jesus, eu vou abrir para a gente conversar e ouvir os irmãos, tá bom? E Tiago fecha falando na autoridade de quem é feito isso. Tudo que é feito em uma autoridade. E eu volto aqui ao ponto muito relevante. Quando eu falei a igreja é de Cristo, e os presbíteros têm que cuidar da igreja de Cristo. Aqui, tudo que é feito em nome do Senhor Jesus. Porque a cura vem dele. O consolo na hora da angústia vem dele. O poder do Espírito Santo vem dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Vamos ler, por favor, o texto de João 14, versículos 13 e 14. O Senhor Jesus diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aqui é um dos textos importantíssimos que nós estudamos. Por que quando a gente ora, a gente pede no nome de Jesus? Porque Jesus disse para nós pedirmos em nome dele, não no nosso nome.
mas pedimos por ele, que é o Todo-Poderoso. Aquele que é perfeito, que derramou a vida por nós e que nos ensinou a orar pedindo no nome dele. Lembrando, pedindo coisas de acordo com a vontade de Deus. E se você quiser conversar um pouco mais disso, pode falar comigo depois, porque isso nós estudamos o ano passado com profundidade, tá? Vamos abrir agora, por favor, em Atos 3, versículo 6. Aqui é só um exemplo da utilização do nome de Cristo Jesus, da autoridade. Atos 3, versículo 6, a palavra de Deus diz: Então disse Pedro, o apóstolo, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E houve um milagre. Quer dizer, aqui é uma forma da utilização prática, né, do nome santo de Jesus Cristo. Pedro não falou, eu determino que isso aconteça, eu decreto. Não, ele falou, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Então, tudo o que nós fazemos, todo o poder, toda a cura, tudo vem dele. E se não aconteceu o que nós estamos pedindo, é porque talvez não seja a vontade de Deus naquele momento. Então, isso é muito importante. Nós vamos estudar mais textos importantes. Agora eu vou parar um pouquinho a compartilhamento, que nós já falamos 3 motivos de oração. Lembrando, sofrimento, gratidão e doença. E quero ouvir os irmãos, se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma consideração. O Celso, deixa eu só ler a do Celso aqui primeiro. Orar sem pensar e orar no Espírito seria o neopentecostalismo, que oremos sem pensar nas palavras, porque estamos orando no Espírito. É bem isso, é aquela ideia do transe espiritual, que você não tem o culto racional, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Paulo nos ensina ao contrário. Paulo nos ensina de você orar em transe, sem entendimento. Ao contrário, ele nos exorta a orar com entendimento. E ele diz que quando estamos na igreja, que esse entendimento seja claro, inclusive aos descrentes. Para que o descrente, quando ouvir as maravilhas do reino de Deus, possa se converter. Ouvir que esse Jesus é tão bom que ele quer também. Então é isso, na nossa oração ela precisa ser racional, ser com entendimento, assim como o nosso louvor, que foi o item 2 que nós falamos. Quando nós estamos agradecidos, que louvemos com entendimento, para que essa oração cantada possa atingir o Senhor. Algum irmão quer? Sueli, pode falar. Vendo o texto aí que você colocou, né, na primeira situação do sofrimento, na segunda e na terceira, você vê que ele fala assim, né, ore, né, é pessoal, né, e muitas vezes a gente tem um problema e a gente fala assim para o irmão, ore por mim por isso, e nós mesmos não oramos, né, nós mesmos não acreditamos que aquilo possa acontecer. Então, a gente pede para o irmão orar. É claro que a gente deve pedir para o irmão orar também. Mas, assim, para mim, a gente lendo o texto, ficou muito forte ali a questão pessoal de eu também, e principalmente eu, né? Chame os presbíteros, eu tenho que fazer, né? E tendo fé, né, de que vai acontecer, e aí sim pedir o auxílio dos irmãos para oração. Muito bom, obrigado. É bem isso. Eu acho que aquela dupla palavrinha que eu quero que norteie também o nosso coração. É um privilégio e uma responsabilidade. Nós temos o privilégio, nós temos acesso direto ao Pai, irmãos. O véu foi rasgado. Nós não precisamos de alguém para fazer isso para mim. Antes era o sumo sacerdote. Olha, por favor, você que é mais chegado.
Hoje nós temos o acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos usar essa maravilhosa bênção que é acessível a todo aquele que crê, a todo aquele que quiser participar dessa maravilhosa bênção. E nós somos uma nação eleita, cada um aqui. Como a Sueli falou, o primeiro item, Tiago chama a responsabilidade pessoal. Muito bom. Mais algum irmão quer compartilhar? Ou perguntar, ou expor algum ponto? Eu queria insistir na minha pergunta, Flavinho, quando o irmão que já não se colocou diante de Deus para orar e descobriu que do começo até o final ele falou durante uma hora, como se Deus não tivesse nada para dizer. Ele só falou, pediu, até louvou. Eu queria insistir num ponto que eu não sei se os irmãos experimentam ou experimentaram isso já quando oram, mas é da gente se calar diante de Deus em contemplação. Eu lembro de ter falado isso um dia desses. Porque às vezes a gente está tão exausto, tão cansado, tão desanimado, desapontado com a vida, que a gente não tá nem com ânimo de colocar em palavras para Deus o que a gente espera. E a gente se coloca numa atitude de oração. Eu lembro que os apóstolos, os cristãos do primeiro século, e por que não dizer até outras religiões, se prostravam diante de Deus fisicamente e ficavam ali, em contemplação, como se esperasse que o Espírito de Deus falasse no seu coração alguma coisa, que ele saísse edificado no silêncio e não na palavra. Isso é pentecostalismo? Não. Eu acho que não, Não. né? Não. Eu acho que isso é uma boa prática que se perdeu, ficou meio perdida na igreja com o tempo. Mas isso é uma boa prática cristã ortodoxa. Se prostrar àquele que tudo é, reconhecendo a sua grandiosidade. E eu acho que agora é a minha opinião, que é uma questão do mundo ocidental, que a gente não tem, como cultura, o hábito de orar, de meditar, de contemplar no Senhor, de esperar, de ouvir, mas separar aquele tempo, mas não aquele tempo que você está com o fone ouvindo um radinho, uma música, eu, por exemplo, quando eu trabalho, eu ouço notícia no segundo plano, eu faço o processo, eu leio e presto atenção, às vezes, no que o Daniel está aprontando. Beleza, eu estou trabalhando normal, mas às vezes a gente fica condicionado a fazer 300 coisas ao mesmo tempo e isso está totalmente longe de você. Não, mas, claro, eu dei um exemplo do dia a dia, corrido, mas quando na ideia do que o Celso está falando, é de a gente parar. Esse é algo que eu efetivamente não faço tanto. Eu acho que é algo para a gente desenvolver mesmo, como uma prática quando você separa um tempo de oração, e isso eu faço, mas a gente também tem um tempo de ouvir, de contemplar, de meditar na palavra de Deus, de ficar pensando naquele texto. Poxa, o que o Senhor... Nossa, Deus falou isso nesse texto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Senhor, quão grandiosa é a sua palavra. E começar, sabe, pensar ou em algum tema, conversar com Deus. Eu acho que isso é uma maneira que a gente pode tentar ir desenvolvendo. É isso que é importante. E como o Celso também, acho que pontou outra coisa que eu também gosto de fazer, que é a questão de se prostrar. Se você pode, é claro, tá? Por favor, se você tem uma condição física que te impede, não é? A gente não tá... Mas agora, se você pode, se você tem uma condição de saúde que te permite, se prostrar é uma boa prática também. Se colocando assim, Deus, tu és tudo na minha vida e eu me prostro, Senhor. É uma boa prática, tá? Então, mostrando reverência... não é que vai santificar a tua oração, não é nada disso, tá, irmãos? É uma maneira de nós nos portarmos com reverência. Agora, se você pode, fisicamente, do ponto de vista físico falando.
Mais alguém queria? O Girval, pode falar, gente. Eu só queria falar que, assim, nós não temos essa prática contemplativa na sociedade contemporânea. E nós trazemos esse ritmo para dentro da igreja, e também não pratica a contemplação. E a sociedade contemporânea, eu percebo que eles ultimamente têm valorizado muito a yoga, que é o cara ficar quietinho lá, e parece que é uma coisa do outro mundo. Porque para nós é uma prática que a gente, de certa forma, abandonou. O mundo contemporâneo, na vida do crente, inclusive, não permite que você pare para refletir, né? Então, nós temos a palavra meditação na Bíblia fala que nós devemos meditar na palavra. É uma prática contemplativa, pegar e meditar e refletir. E outra é estar na presença de Deus. Isso não faz parte da nossa formação e da nossa igreja, eu diria, da igreja evangélica, eu quero dizer, não da nossa específico, sim, da nossa também. Mas deve haver um momento, né, que a gente insiste que exista um momento de oração silenciosa, mas, assim, algumas pessoas têm mais a vocação para fazer isso do que outras também. Mas, assim, nós não somos ensinados a fazer isso. Somos esperados a fazer, mas não somos ensinados a fazer. Flávio, Oi, pode falar, o pastor. o Depois Elcio o quer Cássio falar. fala. Deixa o Cássio falar, depois eu falo, fica tranquilo. Pode falar, Cássio. Não, com relação à oração, né? Muitas vezes, né, acho que a gente negligencia o resultado da oração. Naquilo que você ora, você pede, Deus age no sobrenatural, né, de uma maneira transcendente, e muitas vezes a gente deixa de honrar a Deus através do compartilhar dos feitos, né, do Senhor em nossas vidas, através da oração, né? E em minha vida eu sou muito grato a Deus e negligencio muitas vezes, né, essa gratidão no compartilhar com os irmãos do poder que tem a oração, né? Daquilo, né, que no momento de aflição, de angústia, onde você não tem mais para onde olhar a não ser para o alto dos montes, né? Porque de lá virá o socorro, né? Então, na minha vida, né, eu fui esse agente da passiva, né? Isto é, eu sofri os efeitos ou os resultados da oração, né? Onde Deus me livrou, né, do vale da sombra da morte, literalmente, né? Ouvindo o clamor da minha esposa, onde tudo apontava para uma derrota, né? Uma perda, né? Uma perda de vida, né? Onde tudo demonstrava que não, olha, não vai sobreviver, tudo está contra. E Deus ouviu, né? Não só o clamor dela, primeiramente, mas depois o clamor da família, depois a igreja se unindo nesse clamor, né? E Deus ouviu, Deus teve misericórdia, né? A sua graça abundou na minha vida, né? E estando eu aqui, né, depois de 25 anos de um acidente grave em minha vida, e Deus ouviu a oração, né? É o momento da gente poder testemunhar, né, desse agir de Deus através da oração, né? Talvez o momento, né, aquilo que Deus queria para a minha vida era outra coisa. Mas Deus ouviu o clamor de um povo, ouviu o clamor da minha esposa, da minha família, da família e da família cristã, e Deus resolveu mudar
a sua vontade, o seu querer com relação à minha vida, né? Então, é uma forma aqui de a gente poder estar testemunhando do poder da oração, Deus agindo onde tudo está contra, né? É o poder de Deus nas nossas vidas e usando os irmãos para serem esses agentes abençoadores em nossas vidas. Amém, meu irmão. E essa é a igreja de Cristo. Muito obrigado. A gente tem que compartilhar as vitórias, as bênçãos desse Deus tão maravilhoso. Porque, olha, que encheu o meu coração. Muito obrigado pelo seu testemunho e compartilhamento. Isso tem tudo a ver com essa oração de gratidão, de compartilhar, de encorajar os irmãos. Porque esse Deus é poderoso e Ele cuida de nós. E a oração move o coração de Deus. Obrigado, irmão. Samuel, quer falar? Sim, não, eu queria só falar sobre um ponto ali, que é a questão do óleo, né? Que essa foi uma pergunta que a gente faz no seminário, e algumas pessoas também perguntam se o óleo é sagrado e tudo mais, né? Na verdade, o óleo, ele tem o seu poder curativo, né? Ele era usado sempre para tratar feridas e também para trazer algo refrescante sobre a vida das pessoas. Mas o óleo em si, muitas vezes, é apresentado também hoje, né? Especificamente como algo místico, né? Como se fosse que o óleo que tem o poder. Na verdade, o óleo é óleo normal, né? Porém, o que faz do óleo diferente? É o poder de Deus. É justamente essa oração dos presbíteros que ungem com óleo. Esse está simbolizando, né? Que Deus está tratando e cuidando da pessoa, né? Não é que o orar alguma coisa, não é que o óleo é, né, a mágica ou o místico que vai trazer o poder de Deus. Não, Deus já está lá. É nada mais que um símbolo. Como era usado também para ungir o rei, né? No Antigo Testamento era muito usado para ungir o rei, e isso simbolizava que o Espírito Santo, né, estava tomando conta daquela situação. Só para esclarecer esse pontinho. Obrigado, pastor. Isso é bem importante mesmo, porque hoje tem alguns grupos, né, que tem uma prática mística, que voltam, acaba sendo cíclico, né? O pessoal que quer dar poder para objetos, sendo que o Espírito Santo nos capacita para fazer coisas maravilhosas e grandiosas pelo poder de Deus, e não de qualquer coisa criada. Qualquer coisa da criação, nada tem poder. O que tem, porque todo poder vem do Santo Espírito de Deus. É isso, e é exatamente na linha do que o pastor falou. Não tem óleo mágico, não tem cruz mágica, não tem pedaço de cruz milagroso, não tem pedrinha que virada tem um poder especial, não tem um conjunto de itens que, se você deixar na estante da sua casa, vai acontecer alguma coisa. Não, deixar sua Bíblia aberta no Salmo 23 não vai ter um poder sobre a sua casa. Pode ser que, se você deixar sua Bíblia aberta no Salmo 23, porque você gosta de passar lá e ler para edificar a sua vida, é bênção, irmão. Mas não creia que o Salmo 23, ou que vai de alguma forma ter um poder, porque isso não acontece. O poder é quando nós colocamos a nossa vida em oração. O poder vem do Espírito Santo de Deus. Isso é bem importante mesmo a gente frisar esse ponto, né, pastor? Porque nessa ideia, esse óleo, ele tá mostrando, é uma prática, ele tem um símbolo de que você está separando aquela pessoa e pedindo a Deus, especificamente, pela cura. Mas que esse poder que vem desse Deus maravilhoso, o nosso maravilhoso Senhor Jesus. O pastor Gival quer falar? Eu queria falar uma coisa aí sobre o óleo. Eu acho que eu endosso tudo o que foi dito até aqui. Vocês estão indo muito bem nisso aí. Eu só queria falar uma coisa, que ungir uma pessoa, você coloca alguma coisa material na pessoa ali, derrama sobre ela, põe na cabeça, na testa.
a pessoa que está carente, está padecendo de uma doença, aquilo significa para a pessoa, o óleo ali fisicamente, ele não tem poder curativo, mas ele representa o Espírito Santo, a presença de Deus ali com ele. Uma pessoa doente, padecendo por muito tempo, muitas vezes ela está com a fé abalada também. E ao ir até ela, ao impor as mãos, ao ungir, ela vai sentir, quando as pessoas que oraram forem embora, ela vai sentir que ela foi ungida, que tem um óleo na cabeça dela, vai fazê-la sentir a presença de Deus. É um meio físico, ele não é curador, ele não vai fazer nada de excepcional, mas ele é, assim, restaurador, de certa forma. É um toque que a pessoa que está debilitada e carente sente no corpo, no organismo dela, tá certo? Então, é alguma coisa que não é agressiva, que não interfere em nada na situação da pessoa e que a intenção é que ele faça bem, tá certo? E é alguma coisa simples e material, que um recurso material que está sendo usado naquela ocasião. Não é o ato em si, eu sei que alguns grupos não têm um bom entendimento disso e começa a falar de óleo que veio de Jerusalém, enfim, de atribuir efeitos mágicos, mas no meu entender, o óleo ele tem essa função. Para quem está doente, né? Eu acho que nós temos hoje remédios muito específicos além do óleo, mas o óleo usado no contexto da religião, no contexto da oração, eu acho que tem um efeito aí prático, um efeito curativo, espiritualmente curativo, não no elemento em si, mas naquilo que vai, um sentimento, uma experiência que vai estar fazendo na vida da pessoa, da mesma forma que o é a imposição de mãos, entendeu? A ceia, né? E a ceia também é outra forma, são outros elementos extremamente simples, e tudo isso é universal, serve e cabe para todo mundo e qualquer tipo de doença, tá certo? Então, assim, o fazer a pessoa se sentir bem, eu acho que é essa questão da unção com óleo tem esse aspecto, tá certo? Ele não é o poder do óleo em si, né? Mas é trazer um conforto para a pessoa que está procurando, puxa, cadê Deus? Eu estou aqui padecendo, como é que eu vou senti-lo? Como é que eu vou experimentá-lo? Então, o toque, o colocar a mão na pessoa, o impor as mãos, tudo isso tem um poder assim terapêutico, né? E eu acho que o óleo faz parte disso. Não tem nada a ver com magia, mas ele tem uma ação na psicologia, no psique da pessoa, tá certo? E no espírito, é claro, tá certo? Essa é o meu entendimento do óleo. Obrigado, pastor Gilval, por contribuir com a sua imensa experiência sobre esse assunto, né? E com certeza enriquece muito o tema. E lembrando que os cristãos, eles eram conhecidos por realmente cuidarem das pessoas, por ampararem os doentes. Como nós falamos em alguns estudos atrás, né? Os cristãos entravam nas cidades que as pessoas eram largadas para morrer com a sua garrafinha de óleo, com comida, roupas e levando as boas novas do reino de Deus, levando conforto e esperança para as pessoas. Então, acho que está dentro do que o pastor Gival falou, que na hora da angústia, numa hora que você às vezes também, você sente um conforto, você sente ali, e é uma prática bíblica. Maravilha, irmãos. Obrigado. Eu vou voltar aqui para adiantar, para
poder falar mais um pouco. Depois a gente continua na próxima semana, tá bom? Só um minutinho. Vamos voltar aqui. Bom, nós vimos agora, estudamos aqui com profundidade esses versos, né? E o texto continua, irmãos. Agora nós temos os versículos 15 e 16. E esses versículos, eles precisam necessariamente serem entendidos em conjunto, para não ter uma interpretação equivocada do que o autor está falando. Lembrando que sempre a gente tirar um verso do seu contexto, vira um pretexto e possivelmente uma heresia. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Vocês vão entender o porquê. Tiago 5,15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então ele começa falando, a oração, aqui é interessante, porque lembrando do que a Sueli falou, aqui ele começa falando da nossa responsabilidade pessoal, ele traz para os líderes da igreja, e aqui ele volta também para a nossa responsabilidade e privilégio pessoal como igreja, porque ele está começando, agora aqui ele fala, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros, ele já expandiu novamente para a igreja, para cada um, para nós como grupo. Então ele começa falando, orem com fé. Abram, por gentileza, em Hebreus 11:1, aquele conceito bastante conhecido e muito interessante, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras palavras, é uma confiança de que Deus responde, de que a vontade de Deus é perfeita na nossa vida e de que essa vontade perfeita, ela é muito melhor até mesmo do que o que nós achamos que é melhor para nós. É interessante nós termos isso em mente, porque muitas vezes nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós, mas Deus certamente sabe o que é melhor para nós, e algumas vezes nós estamos muito enganados do que é melhor para nós. Eu vou ler aquele texto clássico sobre uma oração que não foi respondida. Em 2 Coríntios 12, de 7 a 9. O apóstolo Paulo está falando e expondo para a igreja, expondo para nós e nos ensinando. Olha que preciosidade. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, o que ele tinha acabado de falar acima, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha que interessante. Essa é a narrativa de alguém que teve uma oração não atendida. E esse alguém era o apóstolo Paulo, uma pessoa séria com Deus, uma pessoa que buscava, que perseguia, ser como Cristo, buscou e ser um imitador de Cristo. Paulo, em um momento, ele falou assim, ó, de tão próximo esse homem buscou de ser um servo de Jesus, ele falou, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E já pensou, irmãos, um dia, que esse seja o nosso alvo, que a gente possa falar, imagina, irmão, você poder falar isso para o seu filho, seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo. Você ser um referencial de como é ser um cristão. É esse ponto que o apóstolo, com as suas lutas, tinha atingido. E que nós buscamos também. Então, esse homem de Deus, por isso eu dei essa introdução para dizer que esse homem de Deus teve oração não respondida e de um sofrimento. E qual a resposta dele? Ele não terminou falando, por isso eu fiquei muito triste e caminhava murmurando. Não, ele, em virtude, ele entendeu que
às vezes, ele tinha que passar por aquele sofrimento e conviver com aquilo. E ele falou, portanto, após eu entender que eu não teria a resposta das minhas orações, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E aqui é o consolo de Deus, o sentir de Deus, a dependência de Deus que nos enche na hora da angústia. E Paulo estava se regozijando com isso, nesse sentido. Voltando ao nosso texto. Em algum momento, e ele fala assim, ele fala de perdão de pecados. Isso precisa ser bem entendido, essa oração que envolve o perdão de pecados, né? Vamos lá. Porque aqui esse tema, ele precisa estar alinhado com o versículo 16, que fala de confissão de pecados. Aí aqui, primeiro eu queria falar um ponto importante. Às vezes, a gente tá falando de doença. E a maior doença da humanidade é o pecado. A gente caiu, por causa do pecado, o mal sobrevém no mundo. Perfeito. Essa é no sentido amplo. Mas, uma vida de pecado pode também nos causar doenças específicas. Passarmos por sofrimentos. Então, irmãos, uma vida em pecado, ela pode sim nos causar sofrimento. Como nós vimos, uma vida em pecado também você viver, você se aprazer, você gostar de ter, ou manter o seu pecado de estimação. Por causa disso, às vezes as suas e as nossas orações não serão atendidas por Deus, porque estamos dentro e vivendo uma vida de pecado. Mas aqui eu também quero lembrar que não é toda doença, não é toda luta que eu e você passarmos que tem como razão, como essência, o pecado. Lembrando da vida de Jó. Irmãos, o livro de Jó é para ensinar que a mensagem principal do livro é que às vezes você sofre e isso não foi por causa de pecado. Jovem era um homem íntegro, correto, bom, cuidava, zeloso, só que ele sofreu e ele não fez nada. Ele não fez nada que desagradasse a Deus, ele não tinha uma vida de pecados. Assim, sabe, ele não tinha aquele pecado de estimação, não. Ele orava, ele pedia perdão pelos filhos dele, ele falava, vai que um filho meu pecou, eu vou orar por ele já previamente, fazer um sacrifício por ele. Mas mesmo assim ele passou por sofrimento. Esse era o ensino do livro de Jó. Mas, infelizmente, havia uma cultura errada naquela época que muitos judeus não tinham entendido o livro de Jó, a mensagem central do livro de Jó. E vocês vão lembrar por que eu falo isso. Tem um episódio do cego de nascença, que aí os judeus falam para Jesus, Jesus, ele é cego de nascença, então quem pecou? Ele ou os pais dele? Porque ele nasceu cego. Aí Jesus fala o quê? Nem ele, nem os pais. Isso aconteceu para que o poder de Deus fosse manifesto. Jesus está usando o ensinamento do livro de Jó, que eles ainda não tinham entendido. Ou seja, há pecados, irmãos, há sofrimentos, há lutas que nós vamos passar. E isso não vem porque nós estamos vivendo em pecado, tá bom? Isso é importante. Então, ou seja, às vezes você passa por sofrimento por ter uma vida ou um pecado de estimação, ou porque você está passando por algo e é uma provação, ou é uma tentação de Satanás. E nessa hora nós nos apegamos a Deus. Mas se houver pecado, agora a gente está falando de quando há pecado, quando há um pecado escondido. Então, nós entramos no verso 16 que ele fala, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Abra comigo em 1 Pedro 2,9, por favor. A palavra de Deus diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, gente, olha a condição que a Bíblia nos coloca. Por isso que eu falei, olha a dinâmica interessante, olha a riqueza literária desse texto de Tiago. Ele começa invocando a responsabilidade pessoal, ele traz a responsabilidade dos líderes,
E aqui ele volta também com a nossa responsabilidade pessoal, da grande condição que Jesus Cristo nos colocou ao ponto de podermos cuidar uns dos outros, orando uns pelos outros, confessando pecados, mas, claro, primeiramente a Deus, porque todo pecado cometido primeiro ofende a pessoa de Deus. Aí depois é o primeiro ofendido por qualquer pecado, é o Senhor, é a santidade de Deus. Mas quando nós verbalizamos, então, irmãos, talvez nas nossas reuniões, nos nossos momentos de oração, às vezes você está passando por uma luta e a luta fala assim, irmão, eu estou com esse pecado, ora por mim. Às vezes, quando alguém te pedir para orar, é uma pergunta muito válida. Você, em amor, com sabedoria, fala assim, existe algum pecado pendente, irmão? Porque às vezes o pecado, ele te mantém na situação do sofrimento. E enquanto não houver a confissão do pecado, o sofrimento não vai cessar. Então aqui é importante, é uma prática da vida cristã, a confissão de pecados e o orar uns pelos outros, como nós vimos. E essa confissão envolvendo também essa confissão uns aos outros, abrir o seu coração. E ainda mais se o teu pecado, irmão, atinge uma outra pessoa. Você cometeu um pecado que atinge o teu cônjuge, talvez o seu cônjuge seja a pessoa que você deva confessar o pecado também. Olha, irmão, olha, minha esposa, meu marido, eu fiz isso, eu pensei isso. Me perdoa? Ora por mim. É difícil, dói. É uma prática que quebra o nosso orgulho, mas uma prática santa que restaura, que traz plenitude, que traz integridade, que nos aproxima de Deus e que traz cura, como o texto nos ensina. Vamos lá, continuando aqui no texto. Opa. Então, aí ele termina, a oração do justo é poderosa e eficaz. E aqui eu vou pedir para vocês abrirem em Romanos 8:26. Irmãos, eu estou lendo os textos assim, um pouquinho mais de forma dinâmica, para a gente conseguir passar pelos tópicos mais importantes, tá? Romanos 8:26, a palavra de Deus diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui, o justo que Tiago se refere, ele não está falando do conceito de justificação paulino, que Paulo traz. Justificação em Paulo é que Jesus, o único homem santo e íntegro, pela sua morte, aquele que nunca cometeu nenhum pecado, a justiça de Deus foi derramada sobre a vida dele, e pelo sacrifício dele, nós somos tornados justificados perante Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos somente e exclusivos de Cristo. É um conceito judicial que se diz. Por quê? A culpa que era nossa foi paga por Cristo. E pelo sacrifício dele, nós somos justificados. Esse é o conceito de Paulo de justificação. Aqui, Tiago está trazendo uma forma muito mais simples a palavra. Ele está trazendo um uso mais peculiar. O justo como aquela pessoa sinceramente comprometida com Deus e com a sua vontade. Essa é a interpretação nesse texto, tá bom, irmãos? Então, o que ele está falando? A oração do justo, daquela pessoa que tem um coração em Deus, que crê, que tem fé, como ele começa. A oração com fé é aquele que tem fé em Deus, no poder de Jesus, e ora sinceramente crendo no poder de Jesus Cristo. É essa oração que tem poder também de cura. Tá? Maravilha. E aí, ele traz depois, pra gente aqui, um exemplo de oração. Então, Tiago 5, versos 17 e 18. Estamos caminhando para o fim do nosso estudo, irmãos. É muito interessante que agora, depois de dito tudo isso, ele traz um exemplo bem didático. Ele fala, Elias, versículo 17, era humano como nós,
Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou a segunda vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. O episódio, se você quiser abrir na sua Bíblia, está em 1 Reis 17, versículo 1, que a palavra de Deus diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Isso aconteceu, irmãos, porque o povo estava em pecado e afastado de Deus. Então, esse servo do Senhor orou para que não chovesse. E por que não chovesse? Porque era uma população agrícola, o mundo agrícola. Então, aquela era uma punição, naquele momento, para que o povo voltasse a Deus. E no 18:42, que não vamos ler hoje, se você quiser ler em casa, a partir do 42 e seguintes, ele ora novamente, Deus abre as comportas do céu. É aquele texto que tem até uma música que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e essa nuvem vai crescendo, e Deus derrama, abre as comportas do céu e chove, e abençoa. Mas porque esse texto aqui, o mais importante, são as primeiras palavras que Tiago fala, e é o ponto que ele quer fazer. Elias era humano como nós. E ele está falando que esse homem do Senhor fez coisas grandiosas e que nós podemos fazer também. Porque Elias era humano como nós. Então tenha fé, meu irmão. Renove a sua fé de que Elias, humano como nós, fez coisas grandiosas por meio da oração. Então, nós também podemos fazer coisas grandiosas por meio da oração. E terminando aqui o nosso estudo de hoje, meus irmãos, queria terminar com 3 pontos. O primeiro é que a oração ela é central na vida do discípulo de Jesus, nas nossas vidas. Voltando às nossas 2 perguntas iniciais, você ora em que circunstância? É uma prática da nossa vida? A oração ela tem de ser uma prática da nossa vida, porque ela faz parte da vida do discípulo de Jesus. Aqui também nós vimos a questão de pecados podem causar sofrimento, dor e até doença. Então, a confissão de pecados, ela tem de ser também uma constante na nossa vida, seguida da oração. E o terceiro ponto, meus irmãos, é que nós vivemos temporariamente nesse mundo caído, em que nós ainda estamos sofrendo e passando por angústias, mas quando o Senhor voltar, tudo será restaurado plenamente, gloriosamente. E os milagres que acontecem, eles são sinais. Um outro nome para milagre, e um nome bem relevante, que diz muito, e que é muito usado no Antigo Testamento, os milagres são sinais que apontam. Eles apontam para algo que aconteceu, que acontece e que vai acontecer. Que aconteceu. O Senhor Jesus, ele morreu, derramou a sua vida por nós. Quando ele partiu, ele deixou o Espírito Santo para nós. E por meio do Espírito Santo, nós podemos interceder e por meio das nossas humildes vidas, Deus faz milagres. Deus opera maravilhas nas vidas de outras pessoas. E que vai acontecer. Esses sinais são que o nosso Senhor voltará e tudo será restaurado. Então, quando a gente vê um milagre, alguém sendo curado de uma doença, alguém tendo a sua fé renovada, são gotículas de quão gloriosa vai ser essa volta, que nós podemos experimentar de quão gloriosa e maravilhosa será essa volta de Cristo, em que tudo vai ser restaurado. Mas são sinais que apontam muita coisa. Que nós possamos, meus irmãos, guardar essa esperança viva, vendo esses milagres sempre como sinais, como que o Cássio compartilhou com a gente, que encheu o nosso coração, esses sinais, esses miraculosos de Deus, que são pequenas gotas de quão bondoso e maravilhoso é Deus e de quão nós será pleno
Incrível tudo que nós experimentaremos quando Cristo voltar. Que possamos, irmãos, ter uma vida de oração, firmes no nome santo do Senhor Jesus.